Depois de uma longa indefinição por parte da CBF, a Ponte Preta finalmente tem data e horário para estrear no Campeonato Brasileiro da Série C. De volta à divisão após 35 anos, a Macaca visita o Figueirense sábado às 4 horas da tarde no estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis. A estreia em casa será no outro sábado, também às 4 horas contra o Retrô de Pernambuco. O jogo será com portões fechados, em razão do confronto da torcida pontepretana com a polícia no penúltimo derby contra o Guarani ainda pela Série B. Nos 45 dias de preparação para o campeonato, a comissão técnica pontepretana focou na adaptação dos novos reforços e na recuperação física de atletas importantes para o time de Alberto Valentim. Elvis, Gé e Rodrigo Souza estão em processo final de transição física e podem reforçar a equipe. Outra boa notícia foi a aparição do goleiro Matheus Kaiser no bid da CBF, possibilitando a estreia do reforço de 31 anos. A Ponte também aguarda a chegada do atacante Jonas Toró, que deve desembarcar no Majestoso nos próximos dias. Matheus Guilherme, que foi campeão da Série A2 do Paulistão pelo Capivariano e teve o nome vinculado à Macaca nos últimos dias, não vem mais a Campinas. O atleta recebeu uma proposta do Atlético de Minas Gerais para a disputa da Série B e deve seguir o seu futuro distante do Moisés Lucarelli. Entre o elenco que disputou o Campeonato Paulista, as únicas saídas foram do goleiro William e do meia Pedro Vilhena, que não renovaram com a Ponte. A má notícia é que o atacante Jean Dias pode desfalcar a equipe campineira na estreia da Série C. O jogador foi expulso na eliminação da Macaca pela Copa do Brasil. De acordo com o artigo 171 do Código de Justiça Desportiva, em caso de eliminação, a suspensão pode ser cumprida em outra competição realizada pela mesma entidade, no caso a CBF. E aí se aplicaria a regra para a Série C. Mas isso aconteceria apenas com determinação do STJD. E o julgamento segue sem data marcada. Mas, por prevenção, a Macaca entrou em contato com as entidades responsáveis para verificar a disponibilidade do atleta. É bom ficar ligado nesse caso do Jean Dias, porque já aconteceu de o clube receber o sinal verde da CBF e escalar o jogador. Aconteceu aqui em Campinas com o Guarani. Leandro Guerreiro, Copa do Brasil. E depois a própria CBF diz que havia um erro e o Guarani foi eliminado na competição numa partida contra o Vila Nova. Então está corretíssimo a Ponte em consultar a CBF. Mas tem que pegar um documento assinado de que pode usar o jogador nesse jogo. Porque senão corre o risco depois de perder os pontos. Isso aí pode explicar esses jogos treinos amistosos que a Ponte tem feito e o Jean Dias não tem sido utilizado na primeira parte dos jogos. Então, provavelmente, ele não vai estar em campo na primeira partida. Justamente porque, por isso que você está colocando, eu acho que é absolutamente pertinente. Vai correr risco. Só que a CBF não vai dar por escrito, tá? Esqueça isso. Esqueça. CBF não vai dar por escrito para a Ponte. Então, é melhor não escalar. Eu disse aqui, quando mostramos a final da Série A2, que o Matheus Guilherme havia sido contratado pela Ponte Preta. Veja o que é o futebol. Estava tudo certo com o Matheus Guilherme. Aí o que aconteceu? O Atlético furou a Ponte. E o jogador não vem mais para a Ponte. Essa notícia foi veiculada há instantes no portal carlosbatista.com.br. Não vem mais para a Ponte, vai disputar a Série B. O Atlético subiu. Está aí a matéria, ó. Está aí a matéria, a diretoria da Ponte está em busca dos últimos reforços antes do encerramento da janela de transferências na sexta-feira. Então estava tudo certo com o jogador, mas o Atlético passou à frente, surgiu aí na negociação e o jogador desistiu do negócio com a Ponte. João Brigatti, que é quem conduziu a negociação, está raivoso, está furioso pelo fato, não é o jogador, né? É o empresário. Quem negocia é o empresário. O jogador vai para onde o empresário manda ele ir.
E agora outros jogadores estão surgindo aí, né? Talvez, quem sabe, pode ser aí o centroavante Vinícius Popó. Eu gosto de todos que estão nessa relação da matéria do portal Carlos Batista. O Ricardo Cerqueira, falei dele aqui, hein? Falei dele aqui na partida de ida das semifinais do Capivariano contra o Ituano. Gostei muito. Ele também atua como volante. Aí tem outro volante que é o Carlos Eduardo. O Baianinho que fez o gol 1-0 para o Capivariano em Itu no jogo de ida. Abriu o caminho para subir. E o Popó que é unanimidade. Meteu o gol ontem de novo, foi de pênalti, mas pênalti também tem que fazer, companheiro. Não é assim não. Vê quantos caras que perdem pênalti e perdem título, né? Então não é Rafael Veiga. Perdeu o pênalti, perdeu o título. Eu gosto dos 4 nomes aí. São 4, né? Cerqueira, Carlos Eduardo, Baianinho e Popó. Se a Ponte trouxer o Ricardo Cerqueira e o Popó, ela faz muito melhor negócio do que estaria fazendo com esse jogador que ela perdeu. Quem sabe o Capivariano, entre aspas, para se redimir de uma negociação que estava fechada e que veio um outro clube e levou, ele flexibiliza alguma coisa e reforça a Ponte com esses jogadores. Eu não acho legal esse tipo de conduta. Também não. Não sei com detalhes o que aconteceu. Mas, infelizmente, é uma atitude que acontece a todo momento no futebol. É espécie de leilão. O que acontece nesses casos pós-negociação interrompida ou palavras não cumpridas é que o empresário fecha a porta dele, não é? Então, o futebol não vai parar nessa negociação. Eu lamento muito esse tipo de comportamento. É óbvio que Série B é melhor do que Série C, mas, desculpa, comparar o Atlético, com todo respeito, com a Ponte, eu acho que houve um equívoco do empresário pela escolha. Dá uma olhada aqui nas datas e horários das 4 primeiras rodadas da Ponte. A Ponte estreia diante do Figueirense, estreia sábado, dia 12 às 4 da tarde. Depois estreia em casa contra o Retrô, dia 19, sábado também. E sai contra o Confiança, sábado também. E depois em casa contra o Anápolis, aí domingo, às 4 da tarde. Diferente do Guarani aí, essa tabela, na minha modesta opinião, né? Estou falando a parte teórica também, ela não é tão favorável, né? Vai para o sul do país, vem para casa, depois vai para o Nordeste, aí volta para casa. Então essa tabela para a Ponte, na minha modesta opinião... Volta para casa e vai para Anápolis. Não, aqui joga em Campinas, né? Isso. É, Campinas, é verdade. E só um adendo aí, tá em cima do laço, o Retrô, vice-campeão pernambucano, perdeu a primeira, ganhou a segunda e perdeu o título nos pênaltis. Esse é o nível de adversário que Ponte e Guarani vão enfrentar aí na Série C.